Oi gente, Isa Maciel aqui com você, está começando o canal Casos da Lei, um canal que tem como base contar histórias de pessoas e fatos reais que inspiraram leis tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Histórias que muitas vezes tiveram seus desfechos tristes, mas que nos impulsionam a continuar na luta pela garantia do direito, pela proteção à vida, pelo combate à violência. Então eu convido você a fazer parte, a me acompanhar nessa jornada. Se você já está chegando aqui agora, deixa seu comentário, curte, se inscreve no nosso canal e nos acompanha, porque tá só começando. Bora com a gente? Araceli Sánchez Cabreira Crespo nasceu em 2 de julho de 1964 em São Paulo, Cubatão, onde viveu seus primeiros meses. Por causa da poluição da cidade, a sua família se mudou para a Serra, no bairro de Fátima, que ficava no estado do Espírito Santo, quando ela era ainda bebê. Filha de Gabriel Crespo, espanhol, e da boliviana radicada no Brasil, Lola Sánchez, Araceli cresceu junto ao seu irmão Carlos Crespo, nessa cidade vizinha, a Vitória, capital do Espírito Santo. Sua família a descreve como sendo uma menina alegre, amorosa, e era, como dizemos, o xodó da família. Aos 8 anos, estudante da escola São Pedro, se deparou com o que mais tarde seria a porta de entrada do seu próprio desaparecimento. Isso porque a escola ficava na Praia do Suá e a sua casa ficava no bairro de Fátima. Ou seja, para ela se deslocar até a escola, ela precisava pegar um ônibus para ir e outro para voltar. Para piorar, o horário do ônibus não batia com os horários da escola, o que fez a sua mãe, a Lola, solicitar à diretora da escola autorização para sair mais cedo, a fim de garantir a sua volta para casa. No dia 18 de maio de 1973, às 16h30, a diretora da escola a deixa no portão e Araceli nunca mais é vista. Na época, era o período da ditadura militar, então todos os meios de comunicação eram extremamente restritos, o que prejudicou ainda mais as buscas. Apenas 7 dias mais tarde, um corpo foi encontrado em um terreno ao lado de um hospital infantil por um adolescente que caçava passarinho. Infelizmente, o corpo estava em estado de decomposição com marcas de abuso sexual e queimaduras por ácido corrosivo, impossibilitando o reconhecimento do corpo. A investigação. Após o sargento José Homero Dias ser morto quando estava prestes a concluir as investigações, os suspeitos naquele momento passaram a ser Dante Michelini, Dante Filho, conhecido como Dantinho, e Paulo Elau, ambos pertencentes a duas famílias altamente influentes do estado do Espírito Santo. Sua ligação com o caso foram detectadas e descobertas após o depoimento de uma testemunha que mais tarde seria a testemunha principal do caso. Ela era a Marisley Fernandes Muniz. A Marisley era amante do Paulo Elau e, em depoimento à polícia, relatou ter participado do crime. O Paulo e o Dantinho teriam planejado o crime e contado com a participação da Marisley, que levava sorvete, boneca e outros presentes para Araceli, dizendo que era um presente do tio Paulinho. O intuito era o de exatamente gerar uma certa confiança, digamos assim, quando fosse abordada por eles. A Marisley relata ainda que foi até o ponto de ônibus que a Araceli pegava o transporte para casa para oferecer uma carona para casa. Infelizmente, aquele convite levou à morte.
O Paulo e o Dantinho passaram 2 dias com a menina no sótão do bar Oasis, cujo proprietário era o próprio Dante Michelini, pai do Dantinho. Covardemente consentiu com o crime. Araceli foi drogada, espancada, abusada sexualmente e teve o seu corpo deteriorado por ácido corrosivo para dificultar a identificação do cadáver. Apesar dos fatos, os réus foram absolvidos em segunda instância, depois do juiz, que comandou as investigações, ter condenado os réus em primeira instância por 18 anos de reclusão. Infelizmente, outro juiz, mais à frente do caso, absolveu os réus por faltas de provas. Por isso, em 1988, a deputada capixaba propôs um projeto de lei estabelecido no dia da morte da Araceli como sendo o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, a Lei 9.970, sancionada no ano 2000. Gente, chega a ser revoltante a impunidade e a falta de respeito das autoridades. Mas analisando e estudando o caso, eu pude ver que 14 mortes foram envolvidas e ligadas ao caso da Araceli, comprovando que essas duas famílias eram altamente perigosas e influentes. Isso porque tinham um alto poder aquisitivo, eram famílias realmente de nome renomado. Então, muitas pessoas tinham medo de denunciar, muitas pessoas tinham medo até mesmo de participar ou colaborar com as investigações, o que contribuiu com certeza para a impunidade desse caso. Mas algo que eu quero ressaltar aqui com vocês é o seguinte: dentro do inquérito, eu encontrei uma informação que seria a de uma cozinheira do bar Oasis, que também era chamado Bar Franciscano. Ela relata à polícia mais tarde que ela chegou a levar comida para a Araceli no sótão por algumas vezes. E refletindo sobre isso, a gente entende que o quão suprimidas as pessoas eram naquele tempo, né? Aquela cozinheira talvez pudesse ser a porta de saída daquela criança. Aquela cozinheira talvez pudesse ser a saída, né, o socorro. Mas, infelizmente, o silêncio contribuiu para a morte de Araceli.